com essa oportunidade de eu fazer uma ilustração para ficar um pouquinho mais claro para vocês sobre o que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai falar sobre o que tipo de cristão você é. O que é ser cristão? Alguém sabe me dizer? Seguidor de Cristo. Isso mesmo, seguidor de Cristo. E nós somos o quê? Seguidores de Cristo. Então a gente vai começar a ver alguns exemplos. Eu trouxe exemplos simples. Alguns objetos que a gente conhece no nosso dia a dia. E você, eu tenho certeza que você vai se identificar com algum deles. E assim, a minha esperança, e eu acredito que todos seja o melhor exemplo. Bom, mas eu vou começar aqui com uma bolinha de isopor. Pensem que essa água, aqui tá cheia de água, tá gente? Não sei se todo mundo tá conseguindo ver aqui. Pensa que essa água aqui são todas as coisas de Deus. Tudo que é de Deus. Espírito Santo, tudo que vem da parte de Deus é essa água que está representando. E esse isopor aqui representa um tipo de cristão. Então, um tipo de cristão isopor. Se eu pôr esse isopor na água, o que acontece? Ele está ali na água, mas ele não afunda, né? Ele fica sobre ali. E tem cristão que é assim. Ele está na igreja, ele está no meio das coisas que eu digo de Deus, no meio de vigília, no meio de culto. Só que ele não afunda. Por mais que você tente afundar, ele volta. Ele não consegue sentir realmente a presença de Deus, a união entre os irmãos. Então, tem esse tipo de cristão que é o cristão isopor. Vamos abrir lá em Salmos 133. Salmo 133, versículo 1. Vou ler para você. Como é bom e agradável que o povo de Deus viva unido como se todos fossem irmãos. E para ser irmão, a gente precisa ter o quê? Intimidade. O irmão conhece o outro. Por mais que você briga, você tem várias dificuldades, mas você conhece seu irmão. Você está com ele. Tem irmãos que é de adoção, no nosso caso a gente não está desde quando a gente nasceu, mas o seu irmão você sabe quando ele está triste, o seu irmão você sabe quando ele está feliz. Quando não é seu irmão, é alguém desconhecido, você não conhece ele. E não é assim que um cristão deve ser. Um cristão não pode estar do lado de fora da presença de Deus, dos irmãos. Na palavra de Deus diz que a gente, como é bom viver em união, mas com os irmãos. Então, se você está aqui no meio disso daqui, você se sente às vezes um peixe fora d'água, nesse caso aqui um isopor fora d'água, é hora do quê? De você começar a refletir e você pensar que estando somente indo para a igreja por um protocolo, um desencargo de consciência, que às vezes eu falo que tem pessoas que vão para a igreja simplesmente por um desencargo de consciência. Fui para a igreja, agora já fiz a minha parte. Não é isso que Deus quer da gente. Deus quer mais da nossa vida, né? Vamos abrir lá em Mateus. A gente vai dar uma passeada. Mateus 16. O versículo 24 e o versículo 25. Eu vou ler nessa versão aqui, tá? E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo, por minha causa terá a vida verdadeira. Aqui na palavra de Deus estava falando para os seus discípulos. Eles tinham que deixar suas vontades próprias. Eles tiveram que deixar a sua família. Eles tiveram que deixar os gostos particulares deles para seguir quem? A Jesus. E aqui, hoje, para você não ser um cristão fora dessa presença, você tem que deixar tudo que nem diz a palavra. Que eu não, mas a vontade de Deus sim. Quando você fala eu não, que nem o Diego falou ontem, o que te paralisa?
É as suas vontades que você tem que deixar de lado, né? E na palavra de Deus confirma isso, porque ele disse para os discípulos, mas isso é a palavra para nós, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia, e nós somos discípulos dele. Então isso serve para a gente. Não é só lá naquela época que aconteceu. Isso serve para nós também. Então nós temos que deixar todas as coisas que a gente acha que... Não, tem que colocar isso daqui primeiro, na frente de Deus. Se você estiver colocando alguma coisa na frente de Deus, isso pode estar te prejudicando em algum milagre, algo que Deus tem sobrenatural na sua vida, né? Então, o primeiro exemplo é esse crente isopor. O segundo é esse frasquinho aqui. O que acontece com esse frasco? Ele se enche muito rápido. Tá vendo? Se encheu totalmente da presença de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele se esvazia em tão pouco tempo. E às vezes você está sendo assim. Você está, um domingo você está cheio, aquela alegria. Mas na segunda-feira você não cultiva aquilo, você já se esvazia muito rápido. Você esquece de tudo que foi dito, de tudo que você viveu, porque às vezes você acha que você está se enchendo da presença de Deus, mas é só no momento de emoção. E para a gente continuar enchendo, o que a gente tem que viver? A palavra de Deus. É esse manual que a gente está escutando aqui todos os dias, de manhã, à noite. A gente tem escutado isso na igreja, tem escutado em rádio, em televisão. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser igual a esse frasco. Que ao mesmo tempo a gente enche tão rápido, a gente esvazia tão rápido. A gente acaba vivendo por emoção. Um domingo você tá lá, uma bênção, levantar a mão, você fala, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Passou um problema, ou às vezes nem passou um problema, você, tô de saco cheio. Você se esvazia tão rápido que você, quando você vai ver, você não sente a presença de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos lá em Efésios 5:18. Esse versículo fala assim: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas enche-se do Espírito de Deus. A gente tem que se encher do Espírito de Deus. A gente não tem que se encher de ilusão ou de outras coisas que muitas vezes as pessoas falam e pregam uma mentira. Na palavra de Deus, temos que nos encher do Espírito de Deus. É somente disso que a gente tem que se encher. Amém? Próximo cristão, é o penúltimo já vou acabar. Esse daqui, se eu mergulho ele, vocês não vão poder tocar. Mas ele fica molhadinho. Mas se eu deixar ele aqui, se eu apertar, ele não sai nada. E se eu deixar ele aqui um tempo, ele vai secar de novo. Quantas vezes você não tem se enchido e você guarda isso pra você? E não consegue passar. Ninguém consegue extrair nada da presença de Deus. Você sabe tudo. Você sabe de Gênesis e Apocalipse. Pode perguntar o que for pra você. Não, eu já sei. O pastor falou, já sabia desse versículo. Alguém fala alguma coisa pra você, numa conversa, tudo, eu sei. Você é tão cheio, mas você não consegue, ninguém consegue extrair nada de você. Tanto uma pessoa que é do seu convívio, quanto uma pessoa de fora. E ele fica aqui, ele começa a secar de novo. Ou seja, você guarda tanto pra você que você não consegue colocar em prática isso que está dizendo aqui. Chega uma hora que você seca, porque você não está fazendo ainda o que Deus quer. Deus não quer pessoas que nem não. Quando meu pai chegou na igreja, meu Deus falou, crente cabeção. É aquele que só tem informação. Mas não passa para ninguém, do que adianta? Você fica com a cabeça cheia de informação. Fica só com a cabeça grande, você vai ficar. Mas você não vai estar passando para ninguém. E ainda isso não é o que Deus quer da sua vida. Então vamos lá para Mateus 28. Mateus 28, de 19 ao 20. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores.
batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que tenho ordenado a vocês. E lembre-se disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim. Ou seja, nós temos que ir e falar a palavra de Deus, porque Deus é com a gente. Então a gente não tem que ter medo, a gente tem que achar oportunidade em tudo. É no ponto de ônibus, eu dei aula para as mulheres uma vez, eu falei assim, gente, a gente tem que andar igual louco. Todas as pessoas que a gente olhar, a gente tem que achar uma oportunidade. Nossa, aquela pessoa ali, ela não pode conhecer Jesus e eu não posso passar, essa pessoa não pode passar por mim sem eu falar para ela. Então você é um doido andando, nossa, quer dizer que agora eu não vou poder nem mais andar tranquilo. A gente tem que ter sede de fazer pessoas seguidores, a gente não pode querer só pra gente. E na palavra de Deus diz, eu sou com vocês. Se Deus é com a gente, nós não temos que temer nada, porque se o inimigo tentar, ele já é derrotado. Ele vai tentar, é o papel dele, mas nós já somos mais que vencedores, né? Então, que você não possa ser um cristão igual o giz, que é molhado, mas não consegue extrair nada e seca rápido. O último objeto que eu trouxe é o esponja. É o cristão esponja. O que você faz? Ele está ali, na presença, com as coisas de Deus. Ele se encheu. Se eu fizer assim, sai bastante água, mas ele continua úmido. Esse é o tipo de cristão que você tem que ser. Se você pegar aqui, ele está úmido. Ó, todo o tempo ele está pingando. Qualquer momento. Ou seja, ele exala a presença de Deus. A qualquer momento. Conforme você vai apertando, vai saindo. De gotinha em gotinha, de monte. Esse é o tipo de cristão que você tem. Que consegue absorver e consegue passar para outras pessoas. Na conversa, seja onde for. Aquele cristão que não tem vergonha. Na hora lá que você está no seu trabalho, começa aquelas piadinhas e você faz parte e você fala, não vou repreender, ou às vezes eu não vou dar uma palavra no momento que alguma pessoa pensa, pra quê? Pra não pensar que eu sou evangélico. Porque hoje em dia as pessoas tiram muito sarro de evangélico, né? Então, que você possa ser assim, que a todo momento possa sair a presença de Deus, extrair as coisas de Deus da sua vida. Porque quem crê que Deus vai voltar aqui? Amém? Mas quando Deus voltar, como que estarão as suas mãos? Suas mãos estarão vazias ou suas mãos estarão cheias de vidas que você vai poder apresentar para Deus? Ó Deus, eu falei para essas pessoas aqui do Senhor. Senhor, olha, eu fui na sua casa e não fui só para um protocolo. Eu fui ali para te buscar. Olha Deus, eu obedeci, eu amei, eu perdoei. De vez você chegar a Deus e falar assim, tá bom, cadê suas mãos? Suas mãos estarem vazias. Sem ninguém. Deus vai falar, você já falou de Jesus? Né? Nunca falei. Nunca nem falei um Deus te abençoe pra nenhuma pessoa. Simplesmente só vivi pra mim. E a pessoa do lado nunca se importou. Eu acho que ninguém quer escutar aqui da parte de Deus que apartai-vos de mim, que eu não os conheço. E pra gente não escutar isso de Deus, não é que Jesus vai voltar, não é uma data e um horário certo que vai acontecer isso. Então a gente não sabe, pode ser essa noite, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos. E para isso você precisa estar pronto. Porque não vai dar tempo. Não vai dar tempo de você ir correr pedir perdão para quem você está magoado. Não vai dar tempo de você correr e querer falar de Jesus para as pessoas só para você falar assim, ó, eu fiz. Então, que vocês possam refletir. Qual o tipo de cristão que você está tendo? Eu dei esses exemplos muito simples, que eu gosto muito disso, dessas dinâmicas de fazer com que as pessoas reflitam em coisas pequenas. Alguém pode estar pensando, nossa, essa menina tá aí com essas coisas aí, giz, isopor, esse pote com água aí, o que ela está querendo dizer? Veio tantas pregações, o pessoal falou tão bonito e ela vem e fala isso. Mas é mais um recado que Deus está falando, independente da forma. Mas que Deus está, através da minha vida, falando na vida de vocês. Para vocês refletirem que tipo de cristão que você está sendo. E que você não pode pensar, não, a partir de domingo eu vou mudar, a partir de hoje. Começa a pensar,
coisas que você pode fazer e faça. Amém. Olhe para cada pessoa como uma oportunidade, no seu emprego, na sua família. Ore, que as pessoas possam olhar para você e quando conversar com você falar: nossa, é algo sobrenatural que acontece com essa pessoa. Porque ela só tem palavras de paz, ela só tem atitudes que fala: nossa,